Na volta aqui, o bairro novo aqui em Londrina. Qual é o nome desse bairro? Não sei. Não sei qual que é o nome desse bairro. Mas é um bairro aqui da Zona Norte, tá? Um bairro aqui da Zona Norte. Você vai pegar, tem bastante casas ainda sem muro. Muitas casas ainda sem muro. Muitos carros velhos também, né? Obviamente, mas mais importante é muitos carros sem muro. Interessante se ficasse sem muro o tempo todo, que as pessoas pudessem ter conforto de viver numa casa, num lugar sem muro. Seria tão interessante. E aqui vai ficar bonito depois que as árvores crescerem e tal. Mas é aí que a gente pensa na potencialidade do Brasil, né? Um dia o Brasil vai ter um lugar onde a gente vai poder viver de forma segura, né? Aí, ó, muitos muros, algumas casas ali para trás sem muros. Mas será que a gente vai poder viver num Brasil sossegado, um Brasil que ainda vai chegar nesse nível de consciência, de civilização, onde as pessoas não vão precisar assaltar umas às outras, não vai ter mais esse péssimo entendimento do que é a vida em sociedade, essas pessoas aí atrasadas vivendo ainda em sociedade? Será que vai acontecer isso? Ou a gente vai conseguir segurança suficiente para as pessoas poderem viver tranquilamente sem ter suas coisas assaltadas, né? Então a gente pensa, qual é o Brasil que a gente quer para o futuro, né? Qual que é o Brasil que a gente quer para o futuro? O Brasil que a gente quer para o futuro é o Brasil que não para. E o Brasil que tem a moral, que tem a ética, né? De fazer as coisas corretamente. E que nem eu falei, se ajustar um com os outros, né? E cooperar um com os outros. Enfim, não sei qual é esse bairro. Cooperar um com os outros para que a sociedade possa ficar mais forte, que não tenha muito esse lance da marginalidade, essa cultura, muitas vezes estimulada também por apetrechos culturais, enfim, não vou nem dizer funk, mas outras músicas, né, outras culturas, outras ideologias, outras ideias, né, o que é bonito, o que não é, o que deixa de ser bonito, né. Então, assim, a gente quer um Brasil melhor, um Brasil mais seguro para todo mundo, um Brasil que as pessoas possam ter serviços de qualidade, possa ter uma vida em comunidade, uma vida sadia em comunidade, um Brasil que a gente possa ter valores, né? Cultura, sem esse coitadismo, sem essa cultura de revanchismo e tal. Mas que as pessoas possam se ajustar umas às outras, né? Ao ponto de que cada uma a sua hora vai superar as suas dificuldades e então vai conseguir rapidamente elevar a renda desse país. Até lá a gente tem que passar por diferentes níveis aí de consciência, né, de civilização ainda. Falta um pouco ainda, né? Esse bairro aqui é um bairro novo, vai melhorar bastante ainda. Mas vai chegar um momento onde a gente não vai precisar se preocupar muito com questão de roubo, com a questão de péssima educação, de lixo jogado no chão e coisas aí, outras críticas para a cidade que são válidas em determinados pontos, tá? Vai chegar esse momento, tá? E quanto a população for mais consciente, não consciente da sua classe social, todo esse discursinho, né, de revanchismo aí, de derrota aí, né, mas assim, consciente do seu lugar, né, da sua presença moral, do seu sentido para a vida, né, de evolução aqui no planeta Terra, né, e acertar as contas que todo mundo vai. Então, quando a gente chegar nesse desenvolvimento moral e educacional também, a instrução chegar nesse momento, a gente vai virar seres morais, né, e viraremos seres morais. Então, tudo isso aqui vai ficar muito melhor, mais bonito. De repente, ó, esse monte de poste aqui pode ser tudo subterrâneo, né? Não ter gente roubando essas coisas para alimentar um vício animal, né? Um vício absurdo aí de drogas e etc e tal, que a gente sabe que as drogas aí, ela é totalmente prejudicial, né? Um drogado, ele não faz mal só a si mesmo, ele faz mal principalmente quem está ao redor. Por quê? Porque são pessoas, o nível do vício em drogas, mesmo em álcool, né? Mas principalmente em drogas sintéticas como coca, cocaína, crack, essas coisas assim, é um nível baixíssimo, né? Uma pessoa que tem o vício, nesse sentido, ele estraga tudo, né? Eu tive pessoas aí próximas a mim que tiveram esse vício, horrível, né? Uma pessoa se torna irreconhecível, se torna um animal. Pode-se inclusive dizer que está mais perto do inferno, por que não? Se o inferno for uma coisa figurada e não aquele lugar onde tem fogo e afins, certamente uma pessoa dessa vive no seu próprio inferno. E vivendo no seu próprio inferno também leva as outras pessoas, tá?
Então assim, o tráfico de drogas, esse consumo excessivo de entorpecentes, isso é algo que a gente tem que combater mesmo, tá? Porque é algo extremamente prejudicial a um bairro, a uma rua, a vizinhança, sem contar a família, né? Que muitas vezes sofre na mão desses marginais, dessas pessoas que estão operando em baixíssimo nível, né? De consciência, de vibração, enfim. E vai chegar um momento que tudo isso aqui será palácios, tá? Vai chegar nesse nível moral. Mas para isso é preciso lutar, é preciso enxergar os próprios erros, os próprios defeitos. Então, muitas vezes, nós temos que desenvolver na vida a capacidade de abstrair coisas, tá? Muitas vezes nós não somos maduros e acabamos levando para o lado pessoal as coisas, tá? Alguma crítica que é construtiva, em que a gente queima a pessoa, a gente fica na defensiva. Não, aqui não. Comigo não. Mas às vezes é ao contrário. Às vezes a pessoa tem que, sabe, tomar a mão na consciência, tá? Tomar a mão na consciência, abstrair o que presta, porque vai ter, na crítica sempre vai ter aquele lance da maldade, né? Às vezes, 95% das vezes, vai ter aquela sementinha do mal, mas também vai ter uma crítica que vale, tá? Então não jogue, descarte tudo fora, só Deus pode me julgar, e outras sandices aí, outras loucuras desse nível aí, tá? Uma mentalidade pobríssima. Não, separe o joio do trigo, tá? Separe a crítica construtiva do ódio, do amargor, tá? Muitas vezes as pessoas querem, não é uma crítica justa, as pessoas querem descontar em você várias coisas também, mas por outro lado, às vezes, o que a pessoa está falando, alguma outra coisa, pode servir para você, tá? Você se transformar em uma pessoa melhor e mais ajustada e coordenada com a sociedade, em uma sociedade evoluída, não uma sociedade marginal, né? Você se transformar em uma pessoa coordenada e ajustada ao mais alto nível da sociedade, tá? Aos píncaros da sociedade. E não aí se sentir ressentido, levar tudo na defensiva, não. Às vezes as pessoas falam aquilo e elas têm interesse de te ajudar. E mesmo te ajudando ainda pode te machucar, às vezes, né? Pode ser injusto em um ponto ou outro, releve, cara. Saiba separar o joio do trigo, tá? É isso que eu digo. E um dia isso aqui vai ser tudo palácios, tá? Vai ter árvores grandes, frondosas aqui, esses postes não vão precisar mais estar aqui, entendeu? Essas árvores vão fazer sombras e vai ficar uma temperatura melhor, porque Londrina faz muito calor, principalmente no verão, tá? No inverno tem momentos que faz frio, né? Cada ano menos, tá? Esse ano até que fez um frio razoável, tá? Mas o verão é bem calor. Então se você tivesse árvores bem grandes aqui no lugar desses postes aqui, você teria uma temperatura muito mais agradável, um ambiente muito mais agradável. E as pessoas confiando umas nas outras, não precisaria desses muros também, tá? Então você tem um lugar muito mais bonito. Muito mais bonito. E fios aterrados também significa menos tempo menos falta de energia, tá? Menos tempo sem energia, tá? Então, em países que tem mais, pelo menos o que eu vi, uma informação similar a essa, países que tem mais aterramento de fios, né? Que tem mais fios aterrados, eles sofrem menos interferências, menos problemas, tá? Porque muitas vezes o que acontece é desarmar o transformador ali em cima, né? E o fusível do transformador, principalmente em zona rural, tá? Isso acontece bastante. Então, se a gente puder resolver várias coisas aqui no país, seria melhor, tá? E tudo isso vai acontecer com a instrução, com a educação do povo, tá? Com a educação do povo e com a vontade de cada um se ajustar e se coordenar, tá? E a gente vai chegar lá, pode ter certeza disso, tá?